Olá, seja bem-vinda à disciplina de Simulação Empresarial. Eu sou a professora Suzy Bueno, sou formada em Administração de Empresa e também em Metodologia de Ensino de Linguagens e suas tecnologias e tenho uma pós em Gestão Empresarial e outra em Metodologia de Ensino Superior. E vamos trabalhar a disciplina de Simulação Empresarial. Qual a importância da simulação? Você consegue ter uma visão de um todo da disciplina, você consegue verificar várias áreas dessa disciplina no campo virtual. Por quê? Porque uma empresa, se ela resolver realizar uma prática, ela vai ter as consequências dessa ação. E as consequências dessa ação pode ser tanto boa quanto ruim. E aí no campo virtual, você vai olhar ali e falar assim, nossa, o que eu estou aprendendo aqui? As consequências é menor. Sabe aquela expressão? Se eu soubesse, eu faria diferente. Se eu soubesse que era dessa maneira, eu agiria de outra forma. É exatamente isso que acontece na simulação. Então vamos pensar, existem diversos tipos de simuladores. Se você está dirigindo um carro e entra num simulador de carro, você vai poder ver como que você pode evitar uma batida, como que você pode fazer uma frenagem com o momento que você está chovendo ali e você está dirigindo o carro. Então você consegue trabalhar e aprender sob uma outra perspectiva. Essa aprendizagem fica mais significativa, ela tem um sentido, porque você sabe que ali você pode errar. Não que nas outras você não pode, mas ali você está mais para aprender. Então, cada ação que você toma faz com que você aprenda mais. E isso gera uma aprendizagem diferente. Isso gera uma aprendizagem que tenha sentido, significado para você. Se tem sentido e tem significado, faz com que você aprenda muito mais. Então, vamos ver o contexto da nossa aula? O que nós partimos do princípio que nós temos que entender os cenários empresariais. Quais são esses cenários? Como que eles se desenvolvem? Qual é a metodologia que eu devo aplicar? O que eu tenho que fazer? Então, eu vou partir aqui dos princípios da metodologia do estudo de caso, que vai vir a ser de caso único, que nós vamos estudar esses conceitos, ou por multicasos, que é mais de um caso. Então, caso único aqui já explica, né, já mostra que é apenas um caso, e multicasos é mais de um. Os cenários simulados empresariais, por que é fundamental eu construir esses cenários? Que estratégias que eu vou utilizar, seja esse cenário no campo otimista, seja esse cenário no campo pessimista, ou mesmo no campo neutro? Porque é muito comum a gente pensar no cenário positivo, aquele cenário que tudo ocorre a mil maravilhas, mas nós temos que pensar principalmente também no cenário negativo. E de que forma que esses indicadores vão auxiliar e nortear a construção desses cenários. Porque eu tenho ali os meus indicadores, eles vão sempre me auxiliar, eles vão me ajudar. E aí eu vou ter como situação, um problema aqui, a empresa de bolos da Bela. Então a Bela é uma empresa que fabrica bolos e ela começou com os processos mais artesanais. Ela começou lá na cozinha da Dona Heloísa e aí ela foi crescendo, foi comercializando, as pessoas foram gostando e hoje ela está numa escala mais industrial. Esse crescimento rápido que ocasionou na empresa fez com que ela não entendesse muito bem essa empresa, como que ela está se comportando, porque ela era de um tamanho, era de porte pequeno e hoje ela está num porte muito maior. Ou seja, o que ela fazia na cozinha da casa dela, o que ela conseguia controlar e administrar, a proporção é maior. Então ela teve que contratar funcionários e ela não está conseguindo entender muito bem essa empresa. Então nós vamos fazer uma análise da empresa. E aí ela contratou você, que será o consultor dessa empresa, e desenvolver também as estratégias desse cenário. Então, a Dona Heloísa, ela olhou e percebeu que existe ali, sim, a possibilidade dessa empresa continuar crescendo e cada vez mais, mas ela precisa conhecer essa empresa. Não é somente a empresa ir crescendo, ela quer crescer junto com a empresa. Ela não quer, em determinado momento, vender a empresa porque ela não consegue controlar. E aí, com isso, nós terminamos nosso primeiro bloco. Motivos para se estudar uma empresa. Quais motivos nós temos para estudar uma empresa? Diversos motivos. Um dos motivos é porque você quer conhecer mais essa empresa. Por que você quer conhecer uma empresa? Para saber o que deu certo e o que deu errado. Não é somente o que deu certo. É muito fácil você estudar uma Apple, uma Microsoft, uma Aeron, uma Kodak. Aí você olha só o sucesso daquela empresa.
Ótimo, legal, isso é bacana. Mas é interessante você olhar o que elas erraram também, para você olhar os caminhos que elas seguiram que levaram ao fracasso. Porque toda empresa tem partes boas e partes ruins também. Teve ações que elas tomaram ali que não era interessante. Então, a partir do momento que você entende o fracasso dessas empresas, faz com que você aprenda muito mais. Por exemplo, a Kodak. A Kodak era uma empresa que cresceu muito rápido, ela era totalmente vertical, no sentido que ela controlava todos os processos dela. Aí passou um tempo, em 2012 ela decretou a falência, porque ela ignorou as redes sociais, ela ignorou a máquina digital. A partir do momento que ela ignora, ela não leva em consideração, ela fala assim, não, meu produto tem mais qualidade, eu não preciso me preocupar não. O que acontece? Ela vem e falha. Ela decreta falência. E aí, que era uma potência mundial, hoje ela é uma empresa muito pequena. Então, a gente precisa conhecer também os fracassos de uma empresa. A Colgate, quando eu falo em Colgate, eu penso o quê? Produtos de higiene, não é? De higiene bucal. Quando ela começou a entrar na linha de alimentos, as pessoas começaram a estranhar. Uma lasanha Kodak, uma lasanha Colgate, você olhava e falava assim, mas isso aqui é produto de higiene bucal, é produto de higiene. Eles não associavam. Então, lá no final da década de 80 para 90, foi um fracasso também na empresa. Então, conhecer esses motivos é fundamental. Ou vamos ver outros? O que eu tenho que saber? Primeiro, quem rege, quem governa uma empresa são as pessoas. Mas as pessoas que vivem dentro das empresas, trabalham, têm que entender que a empresa vive dentro de um sistema capitalista. Esse sistema capitalista, ele gera o quê? Concorrência, altamente competitivo. Então, ela quer crescer constantemente e ela busca, as empresas no campo capitalista, resultados. Mas que resultados esses? Resultados satisfatórios. Resultados que são os lucros. E não é um lucro pequeno, é um lucro constante e cada vez mais alto. Então, a empresa está no centro desse sistema capitalista. É elas que vão movimentar esse sistema. E a partir daí, faz com que essas empresas se desenvolvam cada vez mais. Então, estudar o que leva o sucesso e o fracasso de uma empresa é crucial para que essa empresa possa se desenvolver. Então, como que eu vou fazer a primeira parte, que é a análise desse cenário estratégico? Eu só consigo fazer a análise de cenário estratégico se eu tiver um ponto de partida. Olha, eu estou aqui no meu ponto A e eu desejo chegar no ponto B. Qual o caminho que eu vou seguir para fazer? Porque existem diversos caminhos. Eu posso fazer assim? Posso. Seria o mais interessante? Não. O mais interessante seria a linha reta de A para B. Mas existem diversos caminhos. Eu poderia fazer assim. Aí você fala assim, nossa, Suzy, mas que confuso. Muitas vezes as empresas fazem isso. Ela quer ir de A a B, mas ela toma outros caminhos que afastam ela cada vez mais. Então, primeiro, eu tenho que saber meu ponto de partida. Aonde que eu estou? Aonde que eu quero? O que que eu quero descobrir? O meu início. Segundo passo, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer um mapeamento da onde que eu estou, qual é o meu cenário, quais são as minhas variáveis, o que pode interferir na minha empresa. Porque eu preciso analisar esse mercado na qual eu estou inserido, eu preciso saber esse meu contexto e meu objetivo, aonde que eu quero chegar. E esse meu objetivo eu vou desmembrar em metas. Porque eu falo assim, olha, vamos colocar aqui, de A a B. O que eu tenho que fazer? Eu quero chegar em B, eu estou em A. É errado fazer nesse tipo? Voltamos para chegar aqui. Às vezes é exatamente isso que as empresas fazem. E outras não. Quando você faz um estudo, um mapeamento de como você quer chegar, você vai utilizar o menor caminho possível. Mas para isso você tem que saber quais são seus concorrentes, fornecedores, todas as suas variáveis, quais são seriam as 5 forças, né, de Porter, e os caminhos que você vai utilizar para atingir aquele objetivo. Então, eu preciso saber assim, o que dentro da área da minha empresa, o que levou ao sucesso, se eu for da campo tecnológico, a Apple, a Microsoft, a Samsung, ou se for no campo de alimentos, empresas que estão voltadas para essa área de alimentos. Então, o que levou ao sucesso e também ao fracasso? Não é simplesmente eu olhar para um único ponto e falar assim, a minha empresa, ela está bem, eu vou conseguir atingir, mas
Como? Então, eu preciso saber o contexto na qual a minha empresa está inserida, tanto seja esse contexto interno e externo, eu vou ter que fazer um estudo mesmo, um diagnóstico de como essa empresa está. E aí, uma empresa só vai ter sucesso se ela conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades e suas ameaças. A partir daí, ela tem que agir, ela tem que tomar uma ação. Como que ela toma uma ação? A partir dos estudos das variáveis. Aí ela tem uma tomada de decisão, mas para eu ter uma tomada de decisão, eu preciso de um decisor. E esse decisor tem que analisar todas as alternativas possíveis e escolher a melhor dentro das consequências esperadas. E aí ele tem que saber agir. O terceiro ponto é os objetivos. Quais objetivos que eu vou alcançar? De que maneira que eu vou alcançar esses objetivos? Porque os objetivos só vão acontecer por meio do planejamento. Toda vez que eu estiver falando de planejamento, eu estou falando especificamente do quê? De futuro. Se eu estou falando de o futuro de uma empresa, quais são esses caminhos, quais são as estratégias que eu vou utilizar para que esse futuro na qual eu desejo de fato aconteça? E aí, para isso, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, uma leitura do meu ambiente. A partir do momento que eu faço uma leitura desse ambiente, eu sei como que a empresa está. E aí eu vou conhecer todas as variáveis que estão relacionadas a ela. Se eu conheço as variáveis, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir compreender melhor esse ambiente. Se eu começo a compreender, eu vou entender essas variáveis. E é dentro desse cenário estratégico. Se eu estou entendendo as variáveis, eu posso fazer um estudo do impacto dessas variáveis, que é a minha análise de ambiente. Então, eu tenho uma ação dependendo diretamente da outra. A partir do momento que eu tenho uma leitura que está relacionada à compreensão e análise do ambiente, faz com que eu entenda como que a minha empresa vai se comportar. Como que a minha empresa vai se desenvolver. Não é simplesmente olhar assim, eu quero estudar uma empresa, ou eu quero estudar a minha empresa. Mas você tem que saber qual é o seu contexto, quais são as variáveis que compõem a sua empresa. E aí, com isso, nós entendemos e chegamos ao fim do estudo e os motivos de estudar uma empresa. Estudo de caso. Qual a importância do estudo de caso? Estudo de caso é uma metodologia onde eu vou aprender e vou conhecer a minha empresa de forma longitudinal, ou seja, da pontinha até o final. Seria assim, da ponta da cabeça, do cabelinho aqui, até o dedo do pé, em profundidade. Seria como que se eu pegasse um microscópio e colocasse a minha empresa nesse microscópio e olhasse ali. Ou seria como se eu te pegasse uma lupa, ou desse vários zooms nessa empresa. E aí você veria cada partezinha dela. Quando eu estou falando de estudo de caso, eu procuro entender como essa empresa funciona, como ela se relaciona dentro de um campo onde que eu vou entender de forma vertical. Eu não estou olhando de forma horizontal, seria como se eu cortasse aqui e dividisse nesse sentido assim. Então, eu não estou olhando de forma superficial, eu estou olhando em profundidade. Acontecimentos que são do dia a dia. Então, eu posso conhecer a minha empresa, eu posso estudar outras empresas, eu posso estudar determinados fenômenos. Então, em vez de eu estudar a empresa inteira, eu vou falar assim, olha, eu quero conhecer o departamento financeiro. Não, eu quero conhecer somente pesquisa e desenvolvimento. Então, eu vou fazer estudos, mapeamentos desses estudos para que eu conheça essa empresa. Porque se eu conhecer a minha empresa, eu sei quais estratégias melhor que eu vou utilizar. Porque se você não conhece a empresa, que caminho que você vai seguir? Não tem sentido, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu conheço a minha empresa. Aí você fala assim, conhece? Qual é a capacidade produtiva dela? Mais ou menos uns 40%. Quanto você consegue aumentar de produtividade? Acho que eu consigo aumentar ali uns 50%. Fica tudo no campo do achismo. Não é da certeza. Quando você conhece a sua empresa, você fala assim, não, ela já está na capacidade máxima dela. Olha, as minhas máquinas não aguentam mais. Eu tenho que contratar mais pessoas porque ela está na capacidade máxima. Então, entender a empresa é fundamental. Vamos ver o conceito de estudo de caso? Então, o estudo de caso, segundo IN, é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, ou seja, um fenômeno atual, que está dentro de um contexto da vida real. O que está dentro do contexto da vida real? As empresas. Então, quando eu posso estudar essas empresas, eu vou conhecer todas as características dela.
e como que ela se desenvolve. Então, o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. É aqui, eu vou estudar essa empresa, mas eu não conheço completamente todas as suas variáveis, eu tenho uma ideia, eu acredito que ela seja, mas para eu fazer um estudo de caso, eu preciso seguir um processo. Como que eu elaboro esse processo? Como que eu desenvolvo esse processo? Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que eu estou procurando descobrir, o que eu quero achar, o que eu quero entender. É uma crise financeira? É um crescimento que teve no mercado? É um novo produto que eu vou lançar? O que eu quero descobrir? Então, ou seja, eu preciso saber aonde que vai dar esse meu estudo. E depois eu vou entender e vou definir as variáveis que vai ser estudado, as ramificações desse que eu desejo descobrir. Então, se eu for querer descobrir uma crise financeira, pode ser que as variáveis estudadas vão impactar lá o setor de marketing, setor de produção, setor de logística, setor de compras. E aí eu preciso, o terceiro passo é quais fatores que devem ser considerados na análise? Quais são essas possibilidades que eu tenho que analisar? Quais são essas possibilidades que eu tenho que entender? Porque que acontece? Eu sei o que eu vou estudar. Primeiro passo. Sabe aquela cena do filme Alice no País das Maravilhas, quando a Alice cai no buraco e aí ela quer encontrar o chapeleiro maluco? Então o filme é bem interessante, mas tem uma parte que ela diz o seguinte, ela encontra o gato e aí ela pergunta para o gato, aonde que dá esses caminhos? São vários caminhos ali, tem várias bifurcações. Aí ele pergunta para ela, aonde que você quer chegar? Aí ela fala assim, não, eu quero saber aonde que esse caminho dá. Aí ele falou assim, mas se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente isso. As empresas, às vezes, acham que sabem onde quer chegar. Aí fala assim, o que você quer na sua empresa? Ah, eu quero ter sucesso, eu quero ter longevidade, eu quero ter lucro. Tá, mas que lucro é esse? Que sucesso é esse? Porque o meu sucesso pode ser diferente do seu sucesso. A minha longevidade pode ser diferente da sua. Então, qual é, dentro das diretrizes da empresa, a missão, visão e valores, aonde ela quer chegar? Então, fazer esses questionamentos no campo da simulação é crucial para você entender e conhecer uma empresa. Porque as pessoas acreditam que conhecem, elas acham que conhecem a empresa e não conhecem. Então, ela foi crescendo, as empresas vão crescendo muito rápido e não conseguem entender a dinâmica como que elas funcionam. E às vezes ela só vai perceber quando a empresa está falindo. E aí, não adianta mais nada. É como se fosse Alice no País das Maravilhas. Ela não sabe o caminho que ela quer tomar, ela não sabe para onde que ela quer ir, ela não sabe nem fazer os questionamentos corretos, porque tem que saber. Igual ela poderia falar assim, olha, eu quero acompanhar o coelho, olha, eu quero ir conhecer o chapeleiro maluco, eu quero... Ela poderia definir, eu desejo ir em tal lugar. Mas não, ela quer saber primeiro onde os caminhos vão dar. E aí você perde o controle das empresas. Pode parecer que isso não acontece na vida real, mas acontece e muito. Não é à toa que, segundo os dados do Sebrae, em menos de 2 anos tem uma taxa de mortalidade muito alta nas empresas. Não é só por uma questão de empreendedorismo por necessidade e oportunidade, mas uma questão de não conhecer essa empresa, não estudar o mercado, não saber a capacidade produtiva, a quantidade de funcionários que essa empresa suporta, é não entender ela. E muitas vezes cria uma empresa e fala assim, eu quero grande sucesso. Ok, mas o quanto de sucesso ela de fato vai ter dentro do que foi estipulado? Vamos ver o próximo espaço, a próxima etapa do estudo de caso? Seria a análise. O que nós temos que entender aqui nessa etapa da análise? Então eu tenho que estudar alguns pontos. O tipo de caso. Que tipo de caso vai ser esse? Vai ser um caso por observação, vai ser por inferência, vai ser sobre o método de... O que eu vou saber aqui nesse estudo de caso? O que eu estou procurando? O que eu vou querer desenvolver? Então, a partir do momento, está relacionado a um fenômeno, está relacionado a todo objeto da empresa, então, um fenômeno que área financeira, área produtiva, o que esse tipo de caso vai estudar? Segundo ponto, o objetivo desses estudos. O que eu estou querendo encontrar? O que eu estou querendo descobrir? É sobre
A crise financeira é sobre alguns processos na empresa, é a implantação de um novo método. O que eu estou querendo? Aí a metodologia que eu vou utilizar para saber e conhecer esse tipo de caso meu. Vai ser um método de inferência, vai ser de observação, vai ser coleta de dados, vai ser quantitativo, vai ser qualitativo, vai ser quali-quanti. Então, quais são as variáveis que vão intervir na minha pesquisa, que vão intervir no meu estudo? E aí eu também tenho que saber meus resultados esperados. Quais são os meus resultados esperados? Quais são as possibilidades que eu tenho, o que eu espero com esse estudo, o que eu acredito que vai acontecer com ele. É importante, é crucial para uma empresa se desenvolver, saber também o que se espera daquele resultado, ok? E daí com isso nós entendemos o estudo de caso. Estudo de caso único e multicaso. Qual a importância do estudo de caso único e de multicaso? Basicamente, a diferença é estudo de caso único. Eu estou estudando apenas um caso. Aí você fala assim, mas Suzy, isso é óbvio. Mas muitas vezes a pessoa aplica metodologia de estudo de caso único e, na verdade, ela está praticando estudos de casos múltiplos. Então, ela tem que entender, olha, eu vou estudar somente um fenômeno. Então, o que seria somente um fenômeno? Eu vou estudar toda a empresa ou eu vou estudar só a parte financeira, só a parte de pesquisa e desenvolvimento, só a parte logística? O que eu vou estudar? Primeiro, é aquele ponto de partida. O que eu quero descobrir? Às vezes você tem que saber o caminho e ser mais objetivo, ser mais focado. Então, o que acontece? Eu quero conhecer a empresa inteira. Ok, sem problema nenhum, vai levar mais tempo. Na verdade eu quero conhecer só a parte financeira. Então, por que você vai estudar produção? Produção vai ser uma consequência, que aí você pode analisar que tem as relações ali. Se atrasar algum pedido ali na produção, vai impactar no financeiro, isso sim. Mas daí você não tem que ficar fazendo curvas para atingir o seu objetivo. Você tem que ir no menor caminho possível. Pode parecer óbvio, mas não é que muitas vezes o que acontece. As pessoas às vezes tomam curva. Exemplo, eu quero ir de Londrina para São Paulo. Então daí fala assim, eu vou de Londrina para São Paulo, eu posso ir como? Eu posso ir pegar um caminho direto de Londrina, passo em Ourinhos, chego em São Paulo, ou eu posso ir Londrina, Curitiba, posso até descer para Florianópolis para depois ir para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo? Cheguei. Mas o caminho e o tempo que eu fiz demorou muito mais. Eu posso fazer Londrina, Cascavel, São Paulo? Posso, ninguém falou que eu não posso fazer esse caminho. Simplesmente não é o menor caminho. Está conseguindo perceber que a gente, para conhecer uma empresa, entender uma empresa, eu tenho que fazer o menor caminho, utilizar a melhor estratégia, utilizar a melhor alternativa. Não está falando que é a única alternativa, que é somente ela que é a correta, mas ela é a melhor. Muitas vezes na empresa a gente não consegue entender isso, o que é melhor para ela. As outras variáveis são importantes, mas eu tenho que saber qual é sempre a melhor. Então, vamos ver o conceito de estudo de caso único? Estudo de caso único. Quais são as características dele? Primeiro passo, eu tenho que saber se existe suficiência. Suficiência de quê? De informações. Eu tenho informações suficientes que vão sustentar, que vão embasar esse estudo de caso único, que eles vão conseguir se desenvolver. Então, primeiro, eu tenho que entender a relevância desse objeto de análise, aquilo que eu quero estudar, qual é a relevância que ele tem, qual a importância que ele tem ali. Então, qual é a justificativa, qual o motivo de eu estar fazendo esse estudo. E aí, porque eu preciso ter o quê? Suficiência de informações. Eu tenho que ter informações suficientes para embasar ele. Eu preciso saber esses limites da análise única. Se tudo aquilo que eu tenho de informações disponíveis vai de fato satisfazer o meu estudo de caso único, de fato vai satisfazer aquele questionamento. E aí, essas variáveis que vão intervir, elas vão ser
boas ou ruins para meu estudo de caso? E essa amplitude dos resultados, qual é a extensão que eles vão ter? Será que não vai faltar dados? Será que não vai faltar informações? Então eu preciso também entender as amplitudes desses meus resultados, se eu vou conseguir de fato, a partir desse conhecimento, definir algumas estratégias. Então, o estudo de caso único, ele deve se pautar primeiro sobre 3 condições. Questionamentos centrais do estudo. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer que vão nortear o meu estudo? Que vão nortear aqui o conhecimento que eu vou ter dessa empresa. Então, eu vou ter que fazer perguntas de como que isso aconteceu, por que aconteceu, quais os motivos que levaram a isso, perguntar para quem tem que ser perguntado, porque muitas vezes os questionamentos não são realizados para as pessoas corretas. Então, eu também tenho que saber as pessoas que eu estou perguntando. Eu tenho que ter uma unidade de análise, a espinha dorsal do meu estudo de caso, que é a coerência entre o que eu quero descobrir e o que eu estou realizando de fato ali. Então, eu preciso ter uma coerência naquilo que eu pretendo estudar e sobre aquilo que eu estou estudando. E as preposições sobre esses estudos, que são essas possibilidades esperadas. Então, o meu estudo de caso precisa ser pautado e desenvolvido com base nessas preposições. Já o estudo de caso via multicasos é uma investigação sistêmica, uma investigação holística, aonde eu vou continuar estudando de forma longitudinal, lembrando, longitudinal é assim, latitudinal é nesse sentido, então latitude é horizontal e longitudinal é vertical, então seria como se eu estivesse analisando de forma microscópica, dando zoom ali sobre esse conhecimento, e ela vai conservar as características e os significados desse acontecimento da vida real. Ela só quer descobrir. Então seria mais ou menos assim, estudo de caso via multicaso. Olha, eu quero conhecer a minha empresa. Eu quero conhecer o setor financeiro da minha empresa. Eu vou trabalhar num restaurante. A minha empresa é um restaurante. Mas eu quero estudar outras empresas, como que elas se comportam. Então, eu vou estudar outros restaurantes também. Então, eu vou definir vários casos ali e perceber o que tem de semelhança. São todas empresas de porte pequeno? Ok. Não, são empresas de porte médio, porte grande, mas quais são as características em comum? O que elas fazem de diferente? E aí eu vou definir o que eu quero estudar. Então vamos estudar uma empresa, restaurante, todas com o mesmo porte, na mesma localização, ou seja, eles são concorrentes ali, e como que eles trabalham o processo produtivo. Então, eu vou estudar a produção de cada uma dessas empresas. Vamos ver como que a gente pode fazer esse mapeamento de estudo através de um quadro comparativo? Então, como que eu faço? Eu tenho que entender o fluxo desses cenários, aonde eu posso estudar a minha empresa A aqui é a minha empresa B, a minha empresa C. Ou se não, eu posso estudar as empresas completas ou eu posso estudar somente cada um dos setores dessa empresa, seja da empresa A, da B e da C. E aí eu consigo fazer uma comparação do que eles estão fazendo, do que eles estão desenvolvendo, o que nós temos em comum em cada uma dessas áreas e não somente de forma isolada. O bom do estudo de via multicasos é que você conhece a sua empresa e conhece as outras empresas também. Você não conhece somente a sua. É interessante sim conhecer a sua. Ponto principal. Você tem que conhecer a sua empresa para depois conhecer as outras empresas. E com isso nós concluímos o estudo de caso único e de multicasos. Resolvendo a nossa ASP, conhecendo a Bela. Por que é importante conhecer a empresa Bela? Porque a proprietária Heloísa, ela não conhecia, a empresa era pequenininha, começou lá na cozinha da casa dela, ela comercializava alguns bolos, na verdade ela nem começou comercializando, ela começou assim, ela fazia, dava para algumas pessoas e falava assim, nossa, que delícia esse bolo, você não vende? Aí outra pessoa, você não vende? Aí o trabalho que ela estava, ela não gostava tanto, ela falou assim, acho que eu vou começar a vender. E começou a vender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um foi falando para o outro, aquele marketing boca a boca. Aí ela olhou e falou assim, acho que eu vou começar a vender. Saiu do emprego dela e começou
a produzir os bolos ali. E aí ele foi crescendo, essa demanda foi crescendo cada vez mais, ela contratou um funcionário, não foi suficiente, contratou dois, ela falou assim, eu vou ter que sair da cozinha da minha casa, eu vou ter que sair desse processo artesanal que eu estou fazendo aqui para um processo mais industrial. Eu preciso ter fornos industriais, batedeiras industriais, utensílio, uma estrutura maior. E foi o que ela fez. Só quando ela passou de uma estrutura pequena, na qual ela conseguia ter controle, para uma maior, ela começou a perceber que ela não estava conhecendo a empresa dela, ela não estava conseguindo ver as características, ela estava pegada ainda naquela empresa pequena. Daí ela contratou você, que é um consultor de empresa, e vai ajudar ela nessa etapa de conhecer as características dessa empresa. Aí você falou, por que não? Vamos fazer primeiro no campo da simulação, que isso vai gerar uma aprendizagem, vai ter mais sentido, e qualquer estratégia que você utilizar, as consequências ainda estão no campo virtual. E se você acreditar que fez uma estratégia não adequada para aquele momento, podemos ajustar. Então vamos conhecer o nosso desafio? Então a empresa Bela, ela cresceu muito rápido e devido ao grande sucesso dos seus produtos, a proprietária Heloísa, ela quer conhecer mais quais caminhos que ela deve seguir para a empresa continuar crescendo, para a empresa ter longevidade. Você será o consultor dessa empresa e eu, junto com você, vamos analisar o impacto sobre a modernização de toda a área produtiva da empresa. Então, o que nós vamos estudar aqui? No primeiro passo, o que nós temos que fazer? O tipo de caso que vai ser estudado, o que nós vamos estudar ali? Nós vamos estudar a área produtiva. Então, eu já sei o que eu quero conhecer aqui. O segundo passo, quais são os objetivos? Os objetivos é o impacto que teve sobre essa área produtiva, qual metodologia que eu vou utilizar? Inicialmente é interessante fazer uma análise, observação e inferência, depois utilizar métodos quantitativos e depois os métodos também qualitativos e fazer uma mescla de todos eles, afinal ela quer conhecer mais essa empresa. Quais as variáveis que podem intervir nesse estudo? É o setor de compra, o setor logístico, pode ser os pontos fracos da empresa, que pode também ser os pontos fortes. Então a gente também, segundo, tem que analisar os resultados que espera. Feito o primeiro passo, eu tenho um esboço aqui do meu estudo de caso, o que eu estou querendo conhecer. Já a segunda etapa, eu vou fazer os questionamentos para quem? Para o pessoal da produção, sobre o novo layout, sobre as novas máquinas, elas são adequadas, o que pode melhorar, o que pode desenvolver, o que ela pode trabalhar ali, o que ela pode fazer. A partir do momento que eu faço o questionamento, como que está o novo layout? Por que foi organizado dessa maneira? Como que pode melhorar? O que você acredita ser interessante? Todos esses questionamentos têm que ser feitos, lembrando aqui no planejamento, quando eu tenho planejamento, eu não tenho na base o operacional. No intermediário eu não tenho o tático. E no topo eu não tenho o estratégico. O estratégico está falando no campo conceitual. O tático, ele está ali no campo gerencial e no operacional é aqueles que executam as ações necessárias para atingir esses objetivos que foi desmembrado pelo tático em cronograma e plano de ações. Então, quem está trabalhando no setor de produção. Então, eu vou conversar com o pessoal que está ali na mão na massa desenvolvendo, também com os gerentes. Aí, depois, eu vou para quem idealizou ali. Então, eu tenho que fazer um comparativo. Se aquilo de fato que os questionamentos que eu tenho que fazer nas 3 instâncias, para que todos eles mostrem seu ponto de vista. E aí sim, eu vou analisar o porquê, o motivo, as razões que levaram. Feito os questionamentos, eu tenho que partir para a análise. Eu vou analisar esses questionamentos, eu vou fazer a minha unidade de análise, a espinha dorsal desse trabalho. Eu vou trabalhar ali a coerência entre o que eu quero estudar e o que eu estou estudando. E as preposições, tudo aquilo que eu esperava de fato aconteceu ou não. Então, a partir daí, eu consigo entender mais a empresa. Porque se eu não perguntar para as pessoas corretas, é a Alice no País das Maravilhas. Se a Alice não sabe que caminho que vai seguir, ela não sabe como chegar lá. Então, se eu não sei como perguntar, as respostas que eu tiver
pode me satisfazer ou não. Então, primeiro passo, eu tenho que saber que eu estou estudando. Segundo, eu tenho que fazer o questionamento para todos. Para quem está executando ali aquele trabalho na mão na massa, para quem, para os gerentes que desmembraram aquele trabalho, para quem também idealizou. Todas as áreas, eu não posso somente a uma ou outra área, ou falar assim, não, eu vou perguntar só para alguns funcionários. Seriam todos, seria como se fosse um censo, eu conhecer cada ponto. E com isso nós concluímos a nossa resolução problema. Nossa interação, o questionamento é, quais áreas da empresa você estudaria primeiro? Se você fosse um consultor, o que você iria estudar, o que você ia se desenvolver primeiro de tudo? Que área que você faria? Manda aí as suas contribuições que nós voltamos já já. Muitas vezes é interessante a gente estudar primeiro a área financeira. Por que a área financeira? Porque a partir daí a gente vai entender as consequências que ela tem, que são ocasionadas por outras áreas. Sabe o BSC, Balance Scorecard, onde que a última visão que você tem que ter é sobre o financeiro, que ele é uma consequência dos clientes, ele é uma consequência do processo de inovação, ele é uma consequência da aprendizagem. Então, a partir daí a gente consegue entender que é sempre uma consequência. Então, se eu não tiver o primeiro foco no financeiro, eu vou conseguir entender as outras áreas. Talvez o problema está lá no marketing, talvez está na política de vendas, que é o financeiro é o que a gente mais deseja, né? Mas entendendo ele como um desdobramento das outras áreas é crucial para que a gente possa conhecer e entender mais a empresa. Ok? Construindo cenários empresariais. Qual a
importância da gente construir esses cenários, entender como eles funcionam, como que a gente pode desenvolver. O que acontece? Eu quero desenvolver um cenário. O que eu estou querendo nesse cenário? Eu vou ter algumas variáveis desse cenário. Que tipo de cenário? Eu posso ter um cenário otimista, um cenário que tudo dá certo, tudo que você planejou está correndo a mil maravilhas, aquele que a gente fala de vento em polpa, né? Então, tudo que você idealizou e acredita que ia acontecer, de fato está acontecendo. Ou eu posso ter aquele cenário pessimista, aquele cenário negativo, que tudo dá errado, que nada que estava planejando, sabe aquele dia que a gente fala assim, não devia ter saído da cama? Aquele cenário que está de mal a pior, só caindo, só declinando. Ou eu tenho aquele cenário que eu posso chamar de neutro ou realidade. Aquele cenário que, olha, não está bom, bem que podia melhorar, mas não piorando está ótimo. Então, assim, aquele cenário que você fala assim, olha, vamos manter do jeito que está então. Se não consegue melhorar, então pelo menos não piora aqui. E aí, a partir daí, a gente consegue montar os nossos cenários. Porque que acontece? Muitas vezes, as empresas ou os gestores idealizam somente o cenário otimista. Olha somente aquele cenário favorável, aquele cenário maravilhoso, aquele cenário positivo. Mas é no cenário negativo que você consegue desenvolver estratégias para fazer essa empresa crescer. Grandes empresas cresceram quando tinha crise econômica, retração da economia. E aí, mas como que ela cresceu? Ela desenvolveu estratégias para que ela pudesse crescer mesmo naquele momento de crise. Aí fala assim, mas crescer quanto? Aí você tem que definir uma porcentagem. No otimista você consegue crescer 10% ao ano? Ok, que bom. Mas se o cenário negativo você crescer 1%, tá ótimo, você não está parando de crescer, você está crescendo ainda. Porque se você não crescer nada, significa que você está diminuindo, porque outras empresas estão desenvolvendo estratégia para pegar sua parcela do mercado. Então, primeiro, saber como estão esses cenários. O cenário bom, o cenário ruim e aquele cenário mais ou menos. Feito isso, você vai desenvolver as análises desses cenários. Vamos desenvolver esses cenários? Primeiro, eu sei que os cenários simulados, eles são uma oportunidade, até mesmo aquele cenário negativo, porque eu vou coletar todas as informações. Aonde que eu tenho informações? A partir dos dados estudados, a partir daquela análise de dados que eu tenho. Como que eu desenvolvo informações? Não é dados, eu faço a tabulação desses dados, eu gero informações. Depois das informações eu tenho o quê? Eu tenho conhecimento. Mas como que eu chego ao conhecimento? A partir do momento que eu desenvolvo estratégias e tomo as ações para chegar no conhecimento. Então, eu sei que a minha organização é composta por um sistema social, um sistema econômico e um mercadológico. Então, eu vou sofrer concorrências aqui dos meus clientes, eu vou sofrer, eu vou ter que conquistar esses clientes, eu vou ter que ter um desenvolvimento social e eu também tenho o econômico que está impactando a minha empresa. Então, como que a minha empresa, eu posso realizar essas projeções e como que ela vai se comportar em cada uma desses cenários, cada um deles, seja no cenário positivo, no cenário negativo ou no meu cenário neutro. Então eu tenho que saber como que ele vai se desenvolver, como que ele vai se comportar. E aí eu vou fazer o quê? Um estudo estratégico desse simulado. Eu vou fazer um estudo planejamento. Se é planejamento, é futuro. O que eu vou fazer? Ações na qual eu vou tomar, vou realizar para que eu tenha um futuro na qual eu desejo. Primeiro, eu tenho que observar todas as informações que eu tenho ali sobre o cenário, sobre os dados que eu tenho. Se eu tenho que fazer todas essas análises, eu vou conseguir, a partir daí, desenhar esses cenários. Mas como que eu desenho esses cenários? Eu vou fazer o desenho desses cenários de uma maneira que eu possa antecipar os movimentos de mercado. Quando eu estou falando de antecipar esses movimentos de mercado, eu estou falando o que exatamente? Ações que eu posso tomar que pode vir impactar ou não na minha empresa. Eu vou prever as necessidades de mudança. Eu vou identificar a coerência que vai ter entre os planos e o que as ações que eu vou tomar. Exemplo clássico. Na década de 90, não tinha tanto brinquedo eletrônico. E aí, que as grandes empresas no Brasil, vamos pensar, a Estrela, a Bandeirantes, todas as empresas que tinham, aí elas olhavam e falavam assim,
Você acha que as crianças vão querer ficar brincando ali em videogame, vai ficar brincando quietinho ali, simplesmente sentado, sem se movimentar, sem gerar adrenalina, gerar endorfina? Elas vão ficar ali sentadas só jogando e olhando para uma tela? Aí ela falou assim, não vai querer não. Na década de 90 começa a chegar os videogames, os brinquedos eletrônicos. Foi aquele boom, as crianças ficaram ensandecidas. Falaram assim, nossa, eu quero brincar. Os pais também que chegavam em casa depois do trabalho cansado, eles podiam brincar com os filhos de que forma? Sentado ali. Ele sentado, com a perna esticada, jogando. Então ele sentia que ele estava participando, principalmente quando era o videogame, tinha 2 joysticks, aí ele interagia com a criança dentro daquele campo. Então os brinquedos convencionais começaram a cair. E as empresas não acreditavam que isso de fato ia acontecer. Então elas tinham que prever essas mudanças. Aí depois ela começou também a trabalhar no mercado eletrônico, nesse campo das crianças, desses jogos digitais. Então ela pode prever uma mudança e a partir daí perceber uma necessidade. E aí ela não precisa descartar todos os seus produtos, apenas ajustar. E aí muitas delas faliram, mas outras continuaram a crescer. Teve um momento ali de crise, teve um momento ali de instabilidade, mas conseguiram se desenvolver. Então, vamos ver como que a gente pode trabalhar esses cenários e como que a gente desenvolve? Alguns pontos que a gente tem que observar. Quando eu estou trabalhando em estudo em cenários empresariais, qual é a coerência dessas informações que eu tenho ali? Elas são coerentes? Elas são plausíveis? Elas vão me representar uma perspectiva completa, uma perspectiva sistêmica desse cenário. Eu consigo ver todas as variáveis que vão intervir, a interferência, a interdependência existente dentro desse cenário e, de fato, qual a factibilidade, qual a veracidade desse cenário. Ele é verdadeiro? Ele é real? Existe a possibilidade verdadeira de acontecer? Ou é só um campo que eu imagino, eu acredito que ele possa vir a acontecer e sem que eu não tenha nenhum tipo de controle? Então, eu tenho algumas categorias de cenários simulados. Eu tenho o cenário exploratório. O cenário exploratório, eu estou trabalhando no campo do presente. Então, eu estou aqui no presente e presente eu vou chamar de A. Então, vou colocar B. Aqui, exploratório. Presente. Então, vou colocar aqui, ó, P de presente. E é aí que eu vou fazer? Eu vou analisar toda a minha situação aqui no presente e desenvolver alternativas e caminho para o meu futuro. Futuro. Então, eu vou partir do presente para o futuro. Já meu cenário antecipatório, eu estou falando do quê? Do futuro. Então, eu vou desenvolver ações no meu futuro para voltar para o presente. Então, o que eu tenho aqui? Então, eu vou ter a seguinte situação no meu cenário antecipatório. Futuro. Então, eu vou analisar como que está o futuro e, a partir desse futuro, eu vou desenvolver as ações, os caminhos, para até chegar no meu presente. Então, basicamente, um faz o movimento do futuro para o presente, outro do presente para o futuro. Então, o que eu tenho? No meu cenário exploratório, eu estou com uma situação aqui, eu sei a minha realidade e eu desenvolvo o que pode acontecer no futuro. E eu vou partir do presente, desenvolvendo caminhos para atingir esse futuro. No antecipatório, eu sei que pode ter uma mudança aqui nesse meu futuro. Então, eu vou partir desse futuro, analisar as mudanças que vão acontecer. Então, seria como se eu estivesse de Londrina para ir para São Paulo. No meu exploratório, eu saio de Londrina e vou passando cada um desses caminhos até chegar em São Paulo. Ao contrário, o antecipatório, eu saio de São Paulo e vou vindo de São Paulo para Londrina. Conseguiu perceber a diferença? Então, eu faço o caminho inverso dentro daqueles cenários que pode acontecer, o positivo, o neutro e o negativo. E aí, com isso, a gente desenvolve os nossos cenários empresariais. Cenários simulados e indicadores de cenário. O
que acontece quando você está trabalhando esses cenários simulados e os indicadores? Você vai entender a importância desse cenário junto, atrelado, alinhado com esses indicadores. Os indicadores vêm para auxiliar, nortear a construção desses cenários. Vamos ver como a gente pode trabalhar? Então, o que nós temos aqui como base na construção desses cenários? Eu tenho os indicadores como um eixo norteador, como uma bússola, aonde eu vou coletar os dados, vou trabalhar esses dados e aí eu vou gerar as informações para que eu possa ir para o meu terceiro caminho, que é o conhecimento. Conhecimento é sempre um processo no qual eu coleto essas informações, tomo uma decisão e eu vou adquirir as consequências dessas informações porque eu gerei um conhecimento. Então, eu tenho aqui, de que forma que eu posso coletar esses dados e informações? De forma qualitativa. Então, eu estou trabalhando no campo subjetivo, naquele campo mais abstrato, na qual eu vou fazer uma análise sobre esses dados que eu coletei. De forma quantitativa, eu estou trabalhando com números, com cálculos matemáticos, com os dados matemáticos, aonde eu vou fazer a minha análise. E é de forma quantitativa, que eu tenho o quê? Tanto os meus dados, que eu tenho números e cálculos matemáticos, como a minha forma abstrata. Eu faço uma junção dos dois. Eu percebo que não é somente a quantitativa, tem suficiência de informações, mas a qualitativa também. Então, a partir daí, eu desenvolvo estratégias para que eu possa trabalhar os cenários simulados junto com esses indicadores. Então, os indicadores para a simulação empresarial, eles são um eixo norteador. São eles que vão facilitar com que eu construa esses cenários, porque eles vão auxiliar no processo de tomada de decisão. Eu vou saber quais caminhos que eu tenho que seguir, quais são as melhores alternativas de tomada de decisão, as consequências dessas decisões, o feedback que eu vou ter sobre elas, sobre essa tomada de decisão. Eu também vou indicar as perspectivas de como a empresa está em relação ao cenário real presente e também no ambiente estratégico. Então, como que eu posso entender essa relação? O que ela está exatamente hoje, como que ela pode estar no futuro. Se eu estou falando no meu campo estratégico, eu estou falando de ações na qual eu vou atingir um futuro, seja ele imediato ou não. Então, a partir daí, eu tenho que pensar, olha, o que eu vou desenvolver a partir desse cenário? O que eu vou fazer desse cenário com esses indicadores? E aí você pode analisar algumas situações. Vamos ver um exemplo claro, como que a gente pode desenvolver dentro do campo das vendas? O que eu tenho aqui? Um fluxo de indicadores e a tomada de decisão. O que eu tenho como processo de tomada de decisão? Eu preciso de um decisor, eu preciso fazer as análises das alternativas, eu preciso analisar as consequências dessas alternativas, escolher a melhor alternativa e, a partir daí, tomar uma ação e fazer o processo final, que é a análise do feedback dessas consequências. Então, eu tenho aqui meus indicadores de vendas. Aonde que eu coletei esses dados? Eu coletei lá do meu setor de vendas, dentro dos meus relatórios de vendas, dentro dos meus relatórios de pedidos concluídos, de pedidos em processo, em pedidos cancelados. Então, eu vou fazer buscar esses dados dentro desse setor de vendas. Aonde que eu adquiri ele? Lá no meu sistema de informações gerenciais, que tem meu banco de dados de marketing, dentro do setor de marketing. E aí, a partir daí, eu vou analisar esses cenários de vendas, esses cenários, como que ele está acontecendo, se o cenário está favorável, se o cenário não está ruim. Então, como que ele está se desenvolvendo nesses cenários? Como que ele tem o desenvolvimento dele, quais são as possibilidades? No meu cenário, acredito que as vendas vão aumentar em 10%. O setor produtivo consegue acompanhar as vendas em 10%? Ou se cair 10%, qual o impacto que vai ter, não só sobre as vendas, mas também sobre o setor financeiro, se ele vai ter margem de contribuição suficiente? Então, eu vou partir
para minha quarta etapa aqui, que é a inteligência estratégica. Se eu estou falando de inteligência, são ações nas melhores alternativas dentro da estratégia definida pela empresa. Então, o que eu vou ter aqui? Vou tomar uma análise das estratégias que eu vou ter que ter para que eu possa aumentar as minhas vendas, ou se as minhas vendas caírem, que ações que eu vou tomar também. Então, eu vou utilizar essas estratégias. Aumentou minhas vendas, o que eu tenho que fazer? Aumentar mais um turno na minha empresa? Caiu as minhas vendas. Então, será que não seria interessante eu pagar, para não dispensar os funcionários, pagar eles com comissões sobre a produtividade, às vezes reduzir um pouquinho da carga de trabalho deles? Aí eu tomo a minha decisão. Minha tomada de decisão vai envolver esse meu decisor, vai envolver a análise das melhores alternativas, a análise dessas consequências, vai envolver também o processo de tomada de decisão, na qual eu tomo uma decisão, o emissor recebe o que eu tenho que fazer, ele executa essa ação e você tem o feedback. Se você tem um feedback, eu começo todo o processo novamente, analisar os indicadores das minhas vendas, como que elas aconteceram, como que elas se desenvolveram. Eu vou analisar no meu banco de dados, no sistema gerencial, e aí é um processo que não acaba, é um processo cíclico, é em forma de espiral, onde eu vou gerando conhecimento, eu vou gerando estratégias na qual a minha empresa vai crescer, na qual a minha empresa vai se desenvolver. E aí eu vou conhecer cada vez mais essa empresa, ok? Essa é a importância dos cenários empresariais e dos indicadores. Indicadores de cenários. O que acontece quando eu estou pensando em indicadores? Eu vou pensar em algo que vai me nortear, que vai me guiar. E aí é onde ele vai mostrar se aquilo que eu planejei de fato está acontecendo. Porque eu planejo num determinado contexto. As ações estão sendo tomadas constantemente. Então, eles vão mudar esse novo contexto. Hoje, não foi igual ontem. Daí você fala assim, mas claro que não. Mas muitas vezes a gente acredita que aquele contexto nunca vai mudar. Só que não somos pessoas mutáveis, nós geramos conhecimento todo dia, nós tomamos ações diferentes, nós utilizamos estratégias para gerar conhecimento. Então, eu tenho que saber se aquilo que eu idealizei, de fato vai acontecer. Ou se aquilo que eu planejei não foi muito além daquilo que de fato, a capacidade que ia conseguir atingir. Então, os indicadores é um norteador. E aí eu preciso do que num indicador? Ter os relatórios, porque eu preciso, qual é o centro da minha empresa? As pessoas. As pessoas que compõem uma empresa, elas que pensam, elas que analisam, elas que executam. Você pode ter o melhor equipamento do mundo, mas são as pessoas que tomam as ações dentro da empresa, são elas que executam. Elas que criam estratégia dentro das diretrizes empresariais, missão, visão e valores. Então, se eu sei que essas pessoas são esse eixo norteador, então eu tenho que ter um relatório. Esse relatório para me falar o quê? Olha, esse dado e apresenta dessa maneira, esse indicador tem esse resultado. Por quê? Porque a máquina estava bem equipada, os funcionários estavam bem treinados, sabiam o que tinham que fazer, por isso que atingiu esse resultado satisfatório. Ou se o resultado não for tão satisfatório, por que isso aconteceu? O relatório vai lá falar, olha, deu problema na máquina, ela quebrou, a mercadoria atrasou, no setor de compras, comprou a mercadoria, só que a empresa, o fornecedor, entregou a mercadoria errada. Então, você vai olhar esse relatório para analisar aquele indicador. Não é simplesmente olhar os dados ali de maneira crua e fria. Você precisa se pautar, embasar, porque são as pessoas que são o centro da organização. E aí nós temos os indicadores internos, que é aqueles indicadores que você tem controle dentro da sua empresa, na qual você desenvolve esses indicadores e você pode influenciar ele através das ações, das mudanças de forma muito mais fácil, e os indicadores externos, na qual você vai sofrer uma influência dele, você vai impactar eles também vão te impactar. Então, mas você não tem um controle, uma variável legal, uma legislação que vai mudar. Você pode protestar, você pode ir contra ela, mas se definirem que ela vai acontecer e implantar, você vai ter que sofrer as consequências. Então, você vai ter que se ajustar a ela. Uma variável ambiental, uma variável social. Então, você vai ter que se adaptar a ela.
Então, vamos conhecer esses indicadores? O que nós temos aqui? Indicadores de produtividade. Eu vou medir a produção da minha capacidade produtiva da empresa. Então, eu posso medir aqui lucratividade, competitividade, a capacidade, o turnover da empresa. Meus indicadores de pontualidade, seja ele na entrega dos produtos, no recebimento dos meus funcionários, a chegada, a saída, sobre a entrega de todos os processos que eles têm, se tem pontualidade. O meu setor produtivo, o número de produtos produzidos, tempo de inatividade de uma empresa, as horas trabalhadas na produção, os meus indicadores de qualidade. Eu vou medir aqui a qualidade dos meus produtos, a taxa de reclamação de clientes, a quantidade de produtos com defeito que eu recebo, meus relatórios de vendas, de pedidos concluídos, em pedidos em andamento, pedidos que conseguiram ser fechados num determinado espaço de tempo. Meu controle de perdas, eu vou medir a efetividade da minha empresa, quanto que ela tem de eficiência, quanto que ela tem de eficácia, os gastos que eu tenho, que eu vou analisar os meus custos, quanto que a minha empresa está se desenvolvendo, as minhas receitas. Então, a partir do momento que eu vou analisar as minhas receitas, eu vou analisar a margem de contribuição, quanto que eu tenho ali dentro dos meus planos orçamentários, a satisfação do meu cliente, a sensação de felicidade, de plenitude que ele pode ter no final, ou mesmo a insatisfação dele, meus indicadores financeiros, aí eu posso falar lucratividade, margem de contribuição, índice de liquidez corrente, liquidez seca, entre outros indicadores ali. E aí meus indicadores externos, meu market share, minha parcela que eu tenho no mercado, se eu posso aumentar ou diminuir, o número de reclamações desses clientes, quais são, o que é plausível sobre essas reclamações, a pontualidade da entrega dos meus fornecedores. O que eu tenho de reclamações sobre a entrega? Se eu estou recebendo antes do previsto ou estou recebendo exatamente no dia que foi combinado ou depois. Os indicadores econômicos, indicadores de retração ou de desenvolvimento, os indicadores do Balance Scorecard, do meu BSC, então quais são as variáveis que eu tenho no campo financeiro, como que é visto pelos investidores, sobre o campo do crescimento, sobre o campo da inovação, sobre o campo do cliente. Então eu vou ter aqui sobre o BSC esses indicadores, os indicadores de riscos e ameaça. Quando eu faço análise de risco da minha empresa, de custo-oportunidade, o que eu vou deixar de ganhar, atrelada aos riscos, eu posso analisar ali a minha empresa, o quanto que ela pode se desenvolver e quanto que esses indicadores e estratégias que eu tenho que tomar. Os indicadores de inovação e competitividade. A empresa tem que ser competitiva, ela tem que ser inovadora, mas um processo que vai ser inovador para ela ou um processo que é inovador para o mercado, para os agentes externos. Então tem que entender e o quanto que isso gera de competitividade para a empresa. Os concorrentes já não estão fazendo há muito tempo. Então a rejeição do mercado, qual é a possibilidade dos produtos e dos serviços que estão sendo ofertados ter uma rejeição? Como que os concorrentes estão trabalhando? Quais estratégias que eles estão utilizando ali? Analisar e acompanhar esses indicadores. Então, eu tenho dentro do campo dos cenários os indicadores. E aí é que eu vou pensar, os cenários, eles vão sempre se configurar, se desenvolver como um estudo de caso único ou de multicasos. E aí a gente pode, dentro do contexto da pesquisa, dentro do desenvolvimento da pesquisa, onde eu tenho que conhecer uma empresa no campo da simulação, eu tenho um estudo de casos únicos de ordem interna e externa, esses indicadores, e também eu posso desenvolver ele de multicasos, de ordem interna e externa. Então, eu posso acompanhar os meus indicadores, tanto de meus indicadores internos, se eu achar mais interessante, para estudo de caso único, ou meus indicadores externos para esses cenários únicos, ou interno para multicasos e também externo para multicasos. Tudo vai depender do que eu desejo descobrir, porque a partir daí eu vou definir etapas, processos na qual eu tenho que seguir para que eu tenha um resultado satisfatório. Mas lembrando, meus indicadores é apenas um eixo norteador. Eles vão me orientar sobre aquele resultado que eu desejo, que eu espero. Então, ele sempre vai ser um orientador.
Ele vai mostrar, olha, não está indo muito bem não. Aqui, ó, era para ter crescido 10% e a gente já está em novembro e não cresceu. Então, você consegue analisar ele através desses relatórios. E com isso, nós concluímos a importância dos indicadores. Resolvendo a nossa SP, construindo cenários para a Bela. A empresa Bela é a empresa da Heloíse, a proprietária que começou fabricando bolos na cozinha da sua casa e hoje ela tem uma empresa de um porte muito maior. E aí ela falou assim, olha, eu preciso construir esses cenários, eu preciso desenvolver os cenários da minha empresa para saber quais cenários ela pode enfrentar daqui para frente. Então eu prefiro aprender isso primeiro na simulação, se desenvolver eles e aí quando ele me apresentar no campo real, no meu campo contemporâneo, eu vou olhar e falar assim, eu sei o que eu tenho que fazer, quais estratégias que eu tenho que desenvolver, quais ações eu tenho que fazer, porque eu já vivi isso no meu campo da simulação. Eu sei o que fazer, porque eu já aprendi, eu já analisei. Então, vamos ver esse contexto? Então, o que nós temos? A Bela, ela está passando por grandes mudanças, a gestora percebeu isso, ela sabe que a empresa está crescendo e ela está crescendo muito rápido, ela está se desenvolvendo muito rápido. Aí ela falou assim, nossa, como que eu vou fazer essas mudanças? Como que eu posso desenhar esses cenários? Seja esse cenário otimista, esse cenário negativo ou o meu cenário neutro realidade? Como que ela vai desenvolver cada um desses cenários? Porque se for o cenário negativo, ela quer estar preparada. Ela já sabe que ela tem que estar preparada ali caso o cenário não seja aquela que ela imaginou. Então, quais questionamentos serão centrais que irão nortear a construção desses cenários simulados? Esse é o primeiro passo. Para quem que eu vou perguntar? Aonde que eu vou me desenvolver? Aí nós vamos perguntar para quem? Eu vou perguntar para o pessoal do operacional. Eu vou perguntar também para o pessoal do tático e vou perguntar para o pessoal do estratégico. Dependendo do porte da empresa, eu posso perguntar para todos, fazer um questionamento todos, sem julgamento, sem nenhum tipo de julgamento mesmo, que eu posso não gostar da resposta. Você simplesmente pode perguntar para todo mundo ali do chão de fábrica, para todos os gerentes, para todos os diretores, como que essa empresa está se desenvolvendo, como que ela vai crescer, como que ela vai prosperar. Então eu posso perguntar aqui, ó, o processo de desenho dos cenários simulados prevê sempre a compilação dos dados e informações a partir dos estudos de caso. Então, o que eu tenho? Eu tenho os dados. Os dados são os números ali na qual eu não realizei nenhum tipo de tratamento. A partir do momento que eu realizo um tratamento, eu tenho uma informação. A partir dessa informação, eu tomo uma decisão na qual eu gero conhecimento. Esse conhecimento sempre aconteceu a partir de um processo de tomada de decisão. Então, para desenhar esses desenhos, eu tenho que ter esses dados, eu tenho que ter as informações também para que eu possa gerar conhecimento. E aí, o questionamento é, aonde que esses dados, eles não estão muito distantes da realidade? De fato, essa empresa pode viver essa situação? A empresa Bela pode sim viver do jeito que está? Ou pode ser que para ela isso não venha acontecer, mas isso aconteça para outras empresas. De que forma a empresa se comportaria se o cenário acontecesse, esse cenário seja ele otimista, pessimista ou neutro? Como que ela vai se comportar? Ela vai ter margem de contribuição suficiente? Ela vai conseguir se manter no mercado? Ou ela vai ter uma redução ali no seu market share? Como as variáveis constituir esse cenário simulado? O que foi considerado como variáveis? Somente os indicadores econômicos, os indicadores mercadológicos, indicadores organizacionais? Como que foram eles? Os indicadores de capacidade? Como a realidade pode vir interferir na observação desse cenário simulado futuro? Como que eu posso estar, no momento presente, desenvolver estratégias no cenário futuro e não ter uma interferência direta ali? Quais são as contribuições que a estratégia presente oferece para atingir o cenário simulado futuro?
Então, o que eu tenho de estratégias hoje que eu estou tomando ações dentro de um plano de ação, dentro de um cronograma, dentro de um projeto para atingir esse cenário simulado que eu sei que pode acontecer, se no caso ele for positivo. Mas aí eu tenho que pensar também, e se ele for no campo negativo? Que estratégia que eu tenho que tomar? Quais cuidados que eu tenho que ter? Então, será que eu já não tenho que rever os maquinários? Se esses maquinários não têm que ser mais eficientes? Se eu não tenho que desenvolver outras estratégias? Porque pode ser que a minha empresa está tendo um gasto muito alto em custos relacionados a processos administrativos ou custos diretos que eu posso às vezes controlar, reuso de água, reuso de energia. Será que eu não vou colocar energia solar? Se não vai ficar mais interessante, o que eu posso trabalhar? Caso esse cenário negativo se apresente, que estratégias que eu vou tomar agora para que quando ele chegar, eu não tenha tanto impacto sobre ele, eu não sofra tanto, ele não me empurre tanto para o fator negativo da empresa, o fator de fracasso dela. A partir daí, a gente consegue entender como que eu utilizo esses indicadores. E com isso, nós concluímos a nossa ASP. Em quais circunstâncias deve-se estudar uma empresa? Por que eu tenho que estudar uma empresa? Qual a importância de estudar ela? Que estratégias eu tenho que utilizar e por quê? Em que momento, em que contexto eu devo estudar uma empresa? Manda aí suas contribuições que nós voltamos em breve.
A circunstância que eu devo estudar a empresa, aquela que eu achar mais adequada, aquela que eu achar que é mais interessante para a empresa. Então, pode ser em qualquer momento, em qualquer opção que você tiver. Você olhar assim, eu quero conhecer minha empresa hoje, eu vou estudar ela. Então, vai lá e estuda a empresa, que é sempre importante conhecer as empresas, entender como que elas se desenvolvem, como que elas podem crescer, como elas podem fracassar também. E aí, nós vamos no nosso recapitulando. Qual é a importância de recapitular o que a gente estudou? Fazer uma pequena revisão, porque nós estudamos estudo de caso. Estudo de caso ele pode se dar de quê? De duas maneiras. Caso único ou multicasos. O que acontece? No estudo de caso único, eu estou fazendo um estudo de forma longitudinal, neste sentido, aonde eu quero conhecer a minha empresa a fundo, mas eu vou estudar apenas um fenômeno, apenas um caso, apenas uma situação. Já no multicaso, eu estou estudando mais de uma situação, onde eu vou traçar um quadro comparativo. Nesse quadro comparativo, eu vou conseguir estabelecer o que tem em comum e o que não tem em comum a partir dessas empresas. Então, esse quadro vai me auxiliar para o processo de tomada de decisão que eu vou ter. Já meus cenários, eu posso desenvolver meus cenários de diferente maneira, seja ele o cenário otimista, o cenário neutro e meu cenário realidade. Mas o importante é como que eu vou desenvolver esses cenários a partir dos dados e informações que eu tenho. Eles vão ser meu eixo norteador ali. Então, eu vou coletar esses dados e informações para construir esse cenário. Seja ele exploratório ou antecipatório. Seja ele do presente para o futuro ou do futuro para o presente. Aquele que eu achar mais interessante neste momento para a minha empresa. Dentro daquele contexto na qual ela está vivendo. Dentro das diretrizes organizacionais. Quais são minhas diretrizes organizacionais? Missão, visão e valores. Missão, razão de existir da empresa. Visão, aonde essa empresa quer estar no futuro. Valores, como e que vai nortear o comportamento dessas pessoas dentro da minha empresa. E meus indicadores. Meus indicadores são minha bússola. Eles vão nortear ali. Minha bússola, ela vai me trazer junto com um relatório o que está acontecendo na minha empresa, o que eles estão apontando, o que eles estão direcionando, o que eu posso fazer para crescer a minha empresa, o que eu posso utilizar. O indicador, ele vem ali, ó, para apontar, mas não de forma negativa, ele só está mostrando, ele está indicando por que que aquilo está acontecendo. Primeiro ele dá um dado, aí junto com o relatório ele fala o porquê que aconteceu, por que que se desenvolveu daquela maneira, o que levou a ter aquele indicador. Então, a partir do momento que eu entendo o meu estudo de caso, a metodologia que eu vou utilizar da minha empresa, eu desenvolvo os cenários adequados, e utilizo os indicadores para esse campo da construção desse cenário que vão me nortear qual o cenário que vai ser mais interessante para mim, se eu vou trabalhar no exploratório ou antecipatório, o que eu vou ter? Eu vou ter um estudo dessa empresa, eu vou conhecer essa empresa, eu vou mapear a minha empresa. Se eu mapeio a minha empresa, eu conheço cada área dela, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a trabalhar a simulação, seja na área financeira, em cada uma das áreas da minha empresa, logística, produção, pesquisa e desenvolvimento, e aí recursos humanos, e eu vou poder treinar as pessoas. A partir desse treinamento, cada decisão que ela vai tomar vai ter uma aprendizagem mais efetiva, uma aprendizagem mais sólida, porque daí faz sentido, porque tem significado para ela. Se tem significado, ela vai ter uma razão para estudar. Se ela tem uma razão para estudar, tudo fica mais fácil. E aí, eu desejo que você tenha
bons estudos, que você saiba como aprender, como que você aprende, porque daí fica tudo mais fácil. Aí você também tem sentido aos seus estudos. Você sabe como que você aprende, seja você auditivo, seja você visual, seja você sinestésico, aquilo que a maneira como você acha mais interessante. Se você acha mais interessante escrever, escreve. Se você acha mais interessante ouvindo, assistindo, faça aquilo que é mais importante para você, aquilo que você consegue aprender mais. Um forte abraço, espero encontrá-lo em breve. Até mais!